for positivo, ou seja, A é maior que zero, a função será crescente. Ao contrário de A for negativo, a função será decrescente. Por exemplo, a função 2x menos 4 é crescente, pois A é igual a 2, valor positivo. Entretanto, a função menos 2x mais menos 4 é decrescente, visto que A é igual a menos 2 negativo. Essas funções estão representadas nos gráficos abaixo. A função linear é a caso especial da função afim, representada pela lei da forma do tipo fx igual a ax, onde o a é real e diferentemente do zero. Essa é uma função linear porque os seus coeficientes são a 1 e b igual a zero. A função fx igual a x é ainda chamada de função identidade, como um caso particular da função linear. Podemos dizer ainda que a função é crescente, o coeficiente a é positivo. O dono de uma loja de moda praia teve uma despesa de R$ 950 na compra de um novo modelo de biquíni. Ele pretende vender cada peça deste biquíni por R$ 50. A partir de quantas peças vendidas ele passará a ter lucro? Considere o X na quantidade de peças vendidas. O lucro do comerciante será dado pela seguinte função: fx igual a da função corta o eixo OX e OY, respectivamente, coeficiente linear e angular. Como o gráfico de uma função afim é uma reta, o coeficiente a de x é também chamado de coeficiente angular. Esse valor representa a inclinação da reta em relação ao eixo OX. O termo constante b é chamado de coeficiente linear e representa o ponto onde a reta corta o eixo OY, pois sendo x igual a zero, temos. Quando uma função afim apresentar o coeficiente angular igual a zero, a função será chamada de constante. Neste caso, ou seu gráfico será uma reta paralela, ou seu axo 0x. Abaixo representará o gráfico da função constante f igual a fx igual a 4. Ao passo que, quando b igual a zero e a igual a 1, é a função chamada de função identidade. O gráfico da função f, x igual a x, função identidade, é uma reta que passa pela origem 0,0. Além disso, essa reta é bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes, ou seja, divide os quadrantes em dois ângulos iguais, conforme indicado na imagem abaixo. Ainda que, quando o coeficiente linear é igual a zero, b igual a zero, a função afim é chamada de função linear. Por exemplo, as funções fx igual a 2x e gx igual a menos 3x são funções lineares. A função afim, também chamada de função do primeiro grau, é uma função f definida como fx igual a x mais b, sendo a e b números reais. As funções fx igual x mais 5, gx igual 3 raiz de 3x menos 8 é hx igual 1 sobre 2x. São exemplos de funções afins. Nesse tipo de função, o número a é chamado de coeficiente de x e representa a taxa de crescimento ou taxa de variação da função. Já o número b é chamado de termo constante. O gráfico de uma função do primeiro grau. O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é uma reta oblíqua aos eixos OX e OY. Dessa forma, para construirmos seu gráfico, basta encontrarmos os pontos que satisfaçam a função. Exemplo, construa o gráfico da função fx igual 2x mais 3. Solução. Para construir o gráfico desta função, vamos atribuir valores arbitrários para x, substituir na equação e calcular o valor correspondente para fx. Sendo assim, iremos calcular a função para os valores de x iguais a menos 2, menos 0, 1 e 2. Substituindo esses valores na função, temos
f menos 2 igual a 2 vezes menos 2 mais 3 é igual a menos 4 mais 3 igual a menos 1. Menos 2 igual a 2 vezes menos 2 mais 3 é igual a menos 4 mais 3 igual a menos 1. f menos 1 é igual a 2 vezes menos 1 mais 3 é igual a menos 2 mais 3 é igual a 1. f0 é igual a 2 vezes 0 mais 3 é igual a 3. f1 é igual a 2 vezes 1 mais 3 é igual a 5. f2 é igual a 2 vezes 2 mais 3 é igual a 7. Os pontos escolhidos e o gráfico da fx são apresentados na imagem abaixo. No exemplo, utilizamos vários pontos para construir o gráfico, entretanto, para definir uma reta basta 2 pontos. Para facilitar os cálculos, podemos, por exemplo, escolher os pontos O,y e x,0. Nestes pontos, a reta da função corta o eixo OX e OY, respectivamente, coeficiente linear e angular. Como o gráfico de uma função afim é uma reta, o coeficiente A de x é também chamado de coeficiente angular. Esse valor representa a inclinação da reta em relação ao eixo OX. O termo constante b é chamado de coeficiente linear e representa o ponto onde a reta corta o eixo OY, pois sendo x igual a zero, temos. Quando uma função afim apresentar o coeficiente angular igual a zero, a função será chamada de constante neste caso, ou seu gráfico será uma reta paralela, ou seu axo 0x. Abaixo representará o gráfico da função constante f, porque os seus coeficientes são a1 e b igual a zero. A função fx igual x é ainda chamada de função identidade, como um caso particular da função linear. Podemos dizer ainda que a função é crescente, o coeficiente a é positivo. O dono de uma loja de moda praia teve uma despesa de R$ 950 na compra de um novo modelo de biquíni. Ele pretende vender cada peça deste biquíni por R$ 50. A partir de quantas peças vendidas ele passará a ter lucro? Considere o X na quantidade de peças vendidas. O lucro do comerciante será dado pela seguinte função: fx igual a 50.x menos 950. Ao calcular o f de x igual a zero, iremos descobrir a quantidade de peça necessária para o comerciante não tenha lucro nem prejuízo. 50.x menos 950 igual a zero. 50.x igual a 950. X igual a 950 barra 50. X igual a 19. Assim, se vender acima de 19 peças, terá lucro. Se vender menos que 19, terá prejuízo. Wagner Silveira. Uma pessoa paga um plano de celular com um valor fixo e um valor variável. Dependendo do uso de ligações, o valor fixo é de R$ 30 e o custo da ligação é de R$ 0,05 por minuto. Utilizando a função afim, temos a seguinte equação: fx igual a 0,05x mais 30. Se a pessoa exceder 10 minutos, teremos que x igual a 10. Logo, fx igual a 0,05 vezes 10 mais 30, que é igual a 30,50. O preço a ser pago seria de R$ 30,50. Milena Pereira. A função afim no cotidiano. Uma situação que ilustra bem esse conteúdo é a relação entre o número de horas e o preço pago para parar um carro em um estacionamento que cobra um valor fixo pela primeira hora e outros valores pela adicionais. Por exemplo, se o estabelecimento cobra 5 pela primeira hora e 3 por cada hora adicional, o preço final, que vamos chamar de em função do número de horas estacionado, que chamamos de, será definido pela expressão, ou seja, os R$ 5,00 pela hora inicial, mais os 3 pelas horas adicionais, descontada a primeira. Simplificando,
a expressão, temos: vamos considerar que só entrar no estacionamento o motorista pague uma taxa de R$ 2. Lara Gabriele. Figura 1. Exemplos de aplicações de funções em situações cotidianas. O taxista cobra R$ 3,50, abre parênteses, valor fixo, fecha parênteses, mais R$ 0,70 por quilômetro, abre parênteses, valor variável, fecha parênteses. Determine o valor pago por uma corrida em uma pista de 18 quilômetros. Ponto. Carro-chefe, o valor fixo, fator de linearidade, abre parênteses, letra B, fecha parênteses, 3,50, 0,70. B igual a 3,50x igual a 18y igual a ax mais by igual a 0,70. 18 mais 3,50y igual a 12,60 mais 3,50y igual a 16,10. 18 km de distância a partir do exemplo mostrado na figura 1. Os horizontes dos alunos podem ser ampliados. Características semelhantes surgem ao tentar identificar outras situações semelhantes às descritas em aula. Desta forma, os alunos irão se adaptar melhor ao domínio conceitual da distância proposta. Vitor Cordeiro. Uma função afim pode ser obtida no cotidiano quando você possui um valor específico e, ao entrar em conjunto com os outros valores, formam uma equação de segundo ou primeiro grau. Exemplo: f de x igual 5 mais 5. Detalhe: esse tipo de função pode ser usada ou encontrada em um taxímetro ou até mesmo em um vazamento de uma caixa de água. Isadora. Uma transportadora de cargas cobra um valor fixo de R$ 15 mais o valor de 50 centavos por quilograma de massas. Utilizando a função de afim, temos fx igual 0,50x mais 15x. Se a carga tiver 15 kg, teremos fx igual 0,5.12 mais 15 igual a 21. O preço dessa carga seria de R$ 21,00